Olá pessoal, bom dia para todo mundo, ótima sexta-feira e um excelente final de semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, o Flávio Bolsonaro ele está tão desesperado e eles são especialistas em criarem cortina de fumaça. Quando eles estão muito imprensados, eles desviam o foco, eles desviam para alguma outra, criam alguma coisa ali, para que as pessoas meio que esqueçam o que realmente está acontecendo. É assim com o Nicole, quando ele criou aquela caminhada, aquela coisa idiota que ele pagou ali a mais de 300 pessoas para ficar as pessoas fazem parte das redes sociais dele, enfim, eles são especialistas nisso. E a cortina de fumaça do Flávio agora é o seguinte, que a semana que vem ele vai se encontrar com Donald Trump, não falou para quê, né? Mas com certeza deve ser para entregar, oferecer mais alguma coisa do Brasil, como ele fez naquele discurso dele há uns 3 meses atrás, naquele encontro da extrema-direita do mundo. Então, assim, ele não vai se encontrar com Donald Trump, isso é conversa. Ele não tem moral nenhuma para isso. Se por acaso ele for para os Estados Unidos, ele já está procurando um jeito de fugir. E se não tomarem cuidado, se não caçarem o passaporte dele, se não arrochar esse cara, ele vai fazer igual o irmão dele. Ele vai fugir para os Estados Unidos, vai ficar por lá mesmo, vai se esconder e começar a falar um monte de merda, a literalmente conspirar contra o Brasil lá nos Estados Unidos. É o que eles são craques para fazer. Dinheiro, com certeza, em alguns paraísos fiscais, eles têm pra caramba, porque o rombo que o Banco Master deu no Rio de Janeiro, nos cofres do Rio de Janeiro, principalmente dos aposentados, enfim, em tudo aquilo, mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 400 milhões, o Flávio Bolsonaro teve 10% daquilo ali, foi para ele. Então isso aí já é público e notório que aconteceu. Então assim, o irmão dele está nos Estados Unidos, mas agora ele está ferrado, porque um juiz americano pediu para que a polícia americana, o FBI, investigue a origem de tudo isso, se houve ali lavagem de dinheiro, alguma coisa. E tem um detalhe, sonegação de imposto e lavagem de dinheiro, se for feito transações em dólar nos Estados Unidos, dá cadeia. E é no mínimo 20 anos, e é 20 anos de cadeia. E se o crime foi cometido lá, não importa a nacionalidade da criatura, ele vai cumprir a pena lá e acabou. Pode chegar a 99 anos de prisão. Lá é assim que funciona. Lá o cara pode fazer qualquer coisa, mas se sonegar imposto e lavar dinheiro, fizer qualquer falcatrua envolvendo dólar, ferra. Isso aí não tem nada a ver com Donald Trump. É a justiça americana, isso aí é a Constituição americana que reza assim. Então, assim, já tem um encalacrado. O Paulo Figueiredo já saiu algumas coisas contra ele ali, ele está lá se escondendo, só que eu não sei se ele já conseguiu a cidadania, ele estava tentando conseguir, mas se ele fizer também a mesma coisa, é bom que ele cumpra lá mesmo, porque no Brasil, se vier para o Brasil, o cara é condenado a 20 anos, ele fica 5 e vai embora, entendeu? Sai, vai para a rua, vai aprontar novamente. Então é bom que seja cumprida a pena lá e tomara que a Carla Zambelli também continue na Itália, porque lá ela está presa. Lá ela está presa, lá não tem regalia nenhuma. É assim que funciona em outros países. O Brasil, nesse sentido, falando de justiça, as pessoas criticam muito a polícia brasileira. Não, mas a polícia faz a sua parte. A polícia brasileira é uma das melhores polícias do mundo. Lógico, tem as suas falhas, como acontece no Rio de Janeiro, mas ali envolve, não é só a polícia, ali a falha ali é do governador, é de tudo. Começa pelo governador e muitas pessoas acham que o que acontece no Estado em relação à polícia é culpa do governo federal, é culpa do Lula. Não. A segurança pública de um Estado é responsabilidade do governador, não tem nada a ver com o governo federal. Quando tem alguma coisa muito séria que envolve algum membro federal, então a Polícia Federal entra ali na investigação para resolver, é assim que acontece. Mas as pessoas pensam, muita gente não sabe disso e não pensam assim, mas é verdade. Então, assim, ele está encalacrado também. Agora, eles são craques em criar cortina de fumaça. Ele está desviando o foco para ver se as pessoas esquecem um pouco toda aquela merda que ele fez em relação ao Bocário. Mas ninguém vai esquecer, nós temos que vir aqui às redes sociais todo dia para nos lembrar e para lembrar as pessoas do que está acontecendo hoje. Ele demitiu todas as pessoas que estavam envolvidas na pré-campanha dele, que já estava fazendo uma campanha, ele já demitiu todo mundo. Então, assim, ele com certeza já abriu as pernas em relação a isso. Eu acho difícil ainda continuo achando que ele não vai levar essa candidatura até o final, porque se levar, ele é muito burro.
Burro a gente sabe que eles são, mas ele está assinando ali atestado de burrice dele total, que me desculpe os burros, o animal burro, porque eles são colocados ali, mas são animais muito inteligentes. Mas assim, se ele levar até o final, ele não vai ser eleito presidente? Não vai, com certeza não. Então, ele vai ficar sem mandato, ele vai para a cadeia. Então, ele está preparando uma fuga para os Estados Unidos, é o que ele está fazendo. Só não vê que ele não quer. Agora eu acho que já está na hora de arrochar ele, tacar uma tornozeleira eletrônica nele, tirar o passaporte dele, para ele não fazer como o irmão dele fez. Que o irmão dele agora, diga-se de passagem, também está encalacrado. Porque isso aí vai chegar até ele e ele vai para a cadeia lá. Tomara que sim. É isso, pessoal. A atual governadora do Distrito Federal, ela teve a cara de pau de querer conversar, marcar para conversar com o Lula, para que o governo federal assuma, entendeu, o problema do BRB. Olha, deixa o banco ser liquidado, ferre-se, porque é um banco, o Banco do Distrito Federal, dane-se, entendeu, a culpa do que aconteceu no banco é do governador. O governador saiu e já tem aí mensagens dela para o Ciro Nogueira, ela deixando bem claro aí que ela sabia o que estava acontecendo. Agora ela quer que o governo federal assuma a dívida, esse buraco enorme que eles criaram, mais de 12 bilhões de reais que foi provocado nessa negociata que eles estavam fazendo. Claro que não. O Lula distribuiu, fez uma ambulanciata, se é que existe isso. Quando tinha aquelas motocicletas do bolso, com aqueles machos agarrados na cintura dele, com dinheiro público, ele bancava todas aquelas motos, ela é bancada por ele com um cartão corporativo, todo mundo, até a grande mídia, fazia reportagem, fazia aquelas coisas todas. O Lula entregou 800 ambulâncias no Distrito Federal e ela se negou a comparecer a esse evento para não estar ali do lado do Lula, para não parecer que ela estava apoiando o Lula. Então agora é que ela se ferre, entendeu? Que ela se ferre. E se alguém do Distrito Federal, eu fui criado no Distrito Federal, se alguém ali votar nessa criatura para governadora, eu acho que aí sim, aí o povo do DF também está assinando um atestado de incompetência, entendeu? Porque é o que vai acontecer, é o que ela está querendo. Ela não quis ficar num evento da entrega de ambulâncias para o povo do Distrito Federal, agora quer que o governo federal assuma a dívida dela, ela que se dane, que se ferre. E é o que está acontecendo, pessoal. E se o Flávio Rachadinha achar que está indo aos Estados Unidos, se realmente ele for, com o Trump ele não vai falar. Se ele falar ali com o secretário, do assessor, não sei de quem, ele vai falar que conversou com alguém do governo, que ele vai mentir, vai inventar tudo isso para justificar o que ele foi fazer lá, para achar que o Donald Trump vai apoiar ele. Por mais que ele pode ali, com certeza, oferecer muita coisa, mas se ele for eleito, ele não vai ser, porque o Donald Trump não está com essa moral. Aliás, a desaprovação dele nos Estados Unidos já está passando de 70%. Dentro do próprio partido dele, dos republicanos, ele tem, entendeu, 70% de rejeição daqueles que apoiaram ele. Porque quando ele mandou o vice-presidente para a Hungria, fizeram aquele telão, ele falando, apoiando o então presidente, o cara que derrotou ele, derrotou com mais de 70% dos votos. Então, quer dizer, eu acho que o Donald Trump, nesse sentido, está funcionando igual o Silas da Lacraia. Porque o Silas da Lacraia, todo mundo que ele ora vai para a cadeia. E o Donald Trump, todo mundo ali que ele declara apoio, o cara se ferra. Então, que ele vá buscar apoio lá do Laranjão, que ele vá se humilhar, que ele vá lamber a bota do Trump e outras coisitas mais, é problema dele, que se dane. Agora, nós aqui temos que ficar atentos para que nós elejamos o presidente Lula, que ele seja reeleito no primeiro turno, com a maioria de votos possíveis, que aí eu acho que a nossa demonstração de gratidão vai ser nas urnas, votar num cara, reeleger o cara que realmente é o cara que olha pelo povo brasileiro, pelo trabalhador brasileiro. E ontem o Flávio Bolsonaro, ele falou no evento que ele estava, que se ele for eleito, a mulher vai trabalhar 4 horas por semana, 4 horas por dia. Já pensou que bom para as mulheres? Só que todo mundo sabe que é mentira dele. O cara ele está lutando pelo fim da escala 6x1, aí está falando que a mulher, eles estão empurrando a escala 6x1 para 2036, e por enquanto eles querem aprovar, está ali, que eles já votaram, já teve assinatura suficiente para aprovar ali uma PL, que a pessoa trabalha até 52 horas, até 12 horas por dia, que ao invés de 48 horas vai passar para 52 horas.
entendeu? 252 horas semanais, é o que ele quer. Agora ele vai fazer com que as mulheres trabalhem só 4 horas por dia? É claro que não, né, pessoal? Essa é uma bravata das piores que tem, das maiores mentiras que ele já inventou. Então, assim, ele está ferrado. Ele que vai para lá pedir, lamber as botas e outras coisitas mais do Donald Trump, ele que se dane. Nós aqui temos que fazer o seguinte, reeleger o Lula no primeiro turno, entendeu? E o máximo de parlamentares possíveis para estarem ali apoiando ele, para que ele tenha um governo, o último governo dele com certeza vai ser o último, entendeu? Que ele não vai querer mais, eu acho. Aliás, ele não pode na próxima, mesmo que ele quisesse, não poderia. Então, o último governo da vida dele, que ele faça muito bem feito, melhor do que todos os outros, e ter aqui o nosso apoio e votar em pessoas que apoiem ele nessa jornada que ele vai ter, que votar em parlamentares para que ele tenha apoio desses parlamentares. É o que nós temos que fazer. Bom dia, que Deus nos abençoe.